Tenho 27 anos e sou neta de pastor evangélico. A minha mãe saiu da igreja muito nova, começou a viver com meu pai e isso causou uma ruptura enorme na família. Meus avós deixaram de falar com ela por um tempo, até que eu nasci. Pelo que sempre ouvi, o meu nascimento foi o suficiente para amolecer o coração deles. Eles voltaram a falar com a minha mãe, mas a família não voltou a ser uma família. Quando eu tinha um pouco mais de um ano, meus pais se separaram e quem me criou não foi nenhum dos dois, foram os meus avós. Cresci dentro da igreja. Como meu avô era pastor, nós nos mudávamos de cidade com frequência. Às vezes eu nem terminava o ano letivo na mesma escola, porque ele era transferido para outra igreja e a nossa vida começava tudo de novo. E enquanto isso, a minha mãe reconstituía a vida dela. Ela conheceu outro homem e ele já tinha 2 filhas pequenas. E ela ajudou a criar aquelas meninas. E eu cresci sabendo disso, sabendo que a minha mãe tinha escolhido criar os filhos de outra pessoa, enquanto eu era criada pelos meus avós. É difícil explicar o que isso faz com uma criança, porque você começa a se perguntar o que havia de errado com você. Na adolescência, essa pergunta ficou ainda maior. E foi nessa época que eu entendi uma coisa sobre mim, que na verdade eu sempre soube. Eu gostava de meninas, nunca gostei de meninos. E na minha família isso não era visto como uma parte de quem eu era visto como um problema. Durante muito tempo fizeram orações por mim, reuniões, conversas com pastores, missionários, tentativas de expulsar algo que para eles precisava sair de mim. Mas não havia nada para expulsar. Eu continuava sendo a mesma pessoa, só queria ser amada como eu era. Quando eu tinha 17 anos, conheci uma garota e quis viver o meu primeiro relacionamento. Foi quando a situação explodiu. Depois de uma discussão com a minha mãe, ela me mandou embora de casa. Minha avó tentou impedir, mas não conseguiu. Passei um tempo dormindo na casa de uma amiga até conseguir seguir a minha vida. Desde então, a casa onde eu cresci deixou de ser um lugar onde eu podia voltar. O mais difícil é que esse sentimento não começou quando descobriram que eu gostava de mulheres. Ele sempre esteve lá, muito antes disso. Eu nunca me senti prioridade para minha mãe, nunca senti que ela quisesse me conhecer, acompanhar meu crescimento ou participar da minha vida. Isso dói mais do que qualquer discussão sobre religião. Hoje ela diz que eu fiquei em boas mãos, que meus avós me deram de tudo. E deram mesmo, eu sou profundamente grata por eles, mas isso nunca respondeu à pergunta que me acompanhou desde criança. Por que havia espaço no coração dela para criar os filhos de outra pessoa, mas não para criar a própria filha? Essa pergunta ainda me acompanha até hoje e talvez acompanhe para sempre. E eu não estou contando essa história para convencer ninguém de nada. Estou contando porque nenhuma criança deveria crescer se perguntando por que não foi acolhida. Porque crescer sem se sentir amada deixa marcas que continuam existindo muito depois da infância. E nenhuma criança deveria carregar esse peso.